Que tal a gente falar um pouquinho de meritocracia? O intuito aqui é esclarecer, viu, professor? Esclarecer. Você poderia falar um pouquinho de meritocracia e sobre cotas em geral? Microfone. Eduardo, as pessoas aqui no Brasil, elas fazem um mau debate sobre meritocracia. É preciso trazer alguns conceitos que iluminem esse debate surdo, né? Trabalha-se com a ideia aqui de tratar a todos igualmente. Isto leva-nos a uma espécie de isonomia cega que não toma em conta desigualdades estruturais que são tão antigas quanto o país. Para falar sobre meritocracia, nós precisamos primeiro entender a diversidade humana e como as desigualdades impactam os diversos grupos. Sabe-se que a desigualdade aqui tem cor e também tem gênero, né? Então, já as cotas, elas são uma metodologia, né? Você precisa estabelecer um percentual, 30%, 20%. As cotas, as ações afirmativas aqui foram apelidadas de cotas, mas, na verdade, as cotas são metodologia e elas cuidam das políticas de ação afirmativa. Uma política de ação afirmativa, Eduardo, ela parte do pressuposto que nada é mais desigual do que tratar a todos da mesma forma. As políticas de ação afirmativa buscam corrigir os efeitos no presente da discriminação ocorrida no passado e que se perpetua, e que impacta de forma negativa a cidadania de alguns grupos. Pedir neutralidade ao Estado e também ao mundo corporativo quanto a essas desigualdades históricas tem sido um fracasso da sociedade brasileira. Não há aqui como propor o laissez-faire. Esta realidade levou o economista irlandês, que eu recomendo a leitura, que é o Mark Morgan, cuja tese de doutorado na Sorbonne foi sobre a desigualdade brasileira. Ele afirma que a desigualdade nossa é uma decisão política, e eu penso como ele. A desigualdade aqui não é algo fortuito que aconteceu ao país, ela está aí e é o resultado do racismo inercial, sistêmico brasileiro, sobre o que eu posso falar mais adiante. Agora, quanto à meritocracia, aqui se parte de um consenso, professora Silvia, de que os negros ascenderiam por meios artificiais, ou seja, eles seriam ajudados. Essa crítica, ela insiste em erro, pois que ela supõe que o sucesso dos não-negros decorre de uma conquista justa. Eles esquecem, Eduardo, da história secular de discriminação contra os negros, o que vem ajudando a reduzir drasticamente a concorrência ante a posição que os brancos têm. Isto revela uma política artificial, né, que vai favorecer os discentes. Ou seja, no fundo, trata-se de um sofisma que alega o mérito como doutrina, mas que não afere o que seria esse mérito caso as condições de disputa fossem efetivamente iguais. Então, nós, Eduardo, eu, você e a doutora Silvia, conhecemos bem o conceito de consistência em finanças. Não se deve, não se pode comparar coisas diferentes, porque não funciona. Então, é mais ou menos isso. Esses dados todos aí que você citou, Eduardo, mostrou exatamente que a situação não é de mérito, é mesmo de dificuldade das empresas em aproveitar os talentos. Hoje eu até falei aqui para alguns jovens da PwC a razão do IFRS 16. E IFRS 16 é o IFRS que trata de arrendamento mercantil. Ele vai lá e tira a despesa de aluguel que vem antes da linha do EBITDA, e ele desmembra isso em despesa de depreciação e despesa de juros, que vem depois da linha do EBITDA. Sabe para que o IASB fez isso? O IASB fez isso para comparabilidade entre as empresas. Até o IASB está tratando desse assunto. O que é da gente? A gente, de fato, tem que tratar desse assunto aqui mesmo. Ele está tentando buscar o quê? A medida de desempenho da empresa, colocando no apartado o efeito dela ter ou não um ativo, o imóvel. Bom, professora, vamos falar de meritocracia e cotas no ambiente da FEA, USP? Eu só queria fazer eco novamente às falas do professor Hélio. Ele citou o mito da democracia racial no Brasil, e eu acho que existe também um mito da meritocracia. A meritocracia, como muitos grupos colocam, é um mito, porque a base de qualquer
regime meritocrático deveria ser a igualdade de oportunidades. Sem igualdade de oportunidades, você não pode falar em mérito. E aí eu vou falar agora sobre as ações afirmativas na USP, também vou usar a palavra do professor Hélio, ações afirmativas, que, enfim, ganhou esse nome de cotas, e eu prefiro o nome de ações afirmativas, né? As ações afirmativas na FEA-USP são relativamente recentes e passaram por um processo longo de discussão. Foi criado um grupo especial para tratar do tema e fazer proposições, e posso dizer, e reforço isso, que para mim o mito da meritocracia rondou essas discussões. Tenho a impressão, e aqui faço eco novamente com o professor Hélio, que muitas pessoas não buscam entender o sistema de ações afirmativas antes de criticá-lo. E aí, se vocês me permitem, eu vou tentar explicá-lo, né? A meritocracia pressupõe, então, como eu já disse, que as pessoas concorram em igualdade de condições. Assim, é fácil entender que tenhamos grupos que concorrem inicialmente entre si para igualarmos o que eu estou chamando aqui de ponto de partida. É isso que as cotas fazem. De maneira muito simplificada, reserva-se um certo número de vagas para que estudantes de determinados grupos inicialmente concorram por essas vagas entre si, em condições mais igualitárias, e é definida uma nota mínima que devam atender. Depois, caso haja vagas que não sejam preenchidas pelas pessoas desse grupo nessas condições, elas são redirecionadas para o que é chamado de ampla concorrência. Definir quais são esses grupos que concorrem inicialmente entre si e quais são as condições mínimas que devem atender, essa é a função da política de ações afirmativas.